E você vai ver agora um documentário sobre o tráfico de pessoas. O vídeo é um trabalho de conclusão de curso de rádio e TV feito por Rafael Moraes e teve o apoio da Verbo Filmes. Se a pessoa recebe um convite, por exemplo, um rapaz, um jovem, convite para jogar num time de futebol, um grande time de futebol nacional, esse aliciador ele consegue seduzir a família, inclusive paga todas as despesas, e esse jovem adolescente ele passa a ficar confinado num local inóspito, sem ter condições de manter contato com a sua própria família. Como que você detém uma pessoa? Retira-lhe o passaporte, ela não tem aonde. Ela está ilegal no país, ela não tem endereço, ela diz que é, mas não é. Quem pode ser a potencial vítima do tráfico? A rainha do carnaval? Não, aquela que tirou em terceiro lugar ou aquela que perdeu o concurso. Não a que ganhou, a que perdeu. Porque ela já está sem autoestima, ela está questionando as suas próprias potencialidades e chegando alguém com uma proposta sedutora e mirabolante, ela vai aceitar. Socialmente, o que choca quando a gente fala do tráfico de pessoas não é o deslocamento, é a escravidão. É a exploração que choca. Muito mais desumano que isso, se é que existe mais desumano no caso, é o tráfico de pessoas, de crianças, por exemplo, que sequer falam, que sequer se defendem para adoção. Na adoção ilegal, nós temos como grande aliada dos aliciadores as questões socioeconômicas. Olha o traficante como ele é torpe. Eu estou salvando a família. Porque ela não tem condição de criar essa criança, porque ela vai comer menos, a criança é uma coitada, não vai se vestir bem. Quem disse que onde falta dinheiro, falta amor? A vítima de tráfico de pessoas é toda pessoa que cruza uma fronteira, seja ela municipal, estadual, ou internacional, ou continental, em busca de algum sonho ou de alguma oportunidade de vida. A gente precisa até desmistificar aquela coisa de que somente as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente essas pessoas, mas qualquer pessoa pode estar sujeita. Vamos pensar no trabalho escravo urbano, que é uma característica aqui de São Paulo, as oficinas de costura. Que nelas normalmente você encontra latino-americanos, bolivianos, peruanos, paraguaios, que vêm de seus países para poder desenvolver o ofício de costureiros nessas oficinas. A gente vai comprar uma roupa, a gente não tinha o hábito no passado de se perguntar se essa roupa foi produzida com trabalho escravo. Hoje a gente precisa se perguntar, por que tá tão barato? Como é que esse comerciante conseguiu vender uma roupa quase pelo preço do tecido? Em termos de prevenção, temos algumas campanhas que são significativas, mas que precisam ser mais intensas, mais frequentes e mais identificadas com a população, para que a população reconheça que o tráfico não é uma lenda urbana ou não se trata de algo ficcional, que só está na ficção científica ou só está nos filmes hollywoodianos. A resolução não está na justiça penal. O crime é a ponta de um iceberg só. É que ele dá muita visibilidade, a gente enxerga muito, porque ele é muito terrível. Então a gente enxerga aquilo e a gente enxerga o processo penal, é palpável, mas a gente só muda o mundo mudando a base e não mudando a ponta do iceberg. Vamos conversar agora com Fernanda dos Anjos. Ela é diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça. Boa noite, Fernanda. Boa noite. A gente viu nesse vídeo que acabamos de exibir, a gente tem visto também o crescimento das denúncias de trabalho semelhante à escravidão, principalmente em confecções no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Quer dizer, isso é a confirmação de que o tráfico de pessoas no Brasil deixou de ser apenas de origem
Nós não apenas exportamos pessoas para serem escravas em outros lugares. Vem gente de fora para ser escrava aqui, é isso? Isso, nós vivemos realidades que se transformam muito quando falamos do tráfico de pessoas. Muitas vezes é uma violação que ocorre no contexto dos grandes fluxos internacionais de migração para onde há oportunidades. Se nos anos 90, nos anos 2000, nós vivemos a leva dos brasileiros buscando uma vida melhor lá fora, desde a crise internacional, e eu acho que o Brasil vem ganhando uma projeção internacional muito relevante, nós vivemos o que nós chamamos da migração de retorno e também os estrangeiros começam a enxergar no Brasil um país de oportunidades. Agora, o problema é que nem sempre essa migração se dá num contexto de segurança. E é aí que nós começamos a ter um problema. Porque na ausência de uma segurança dessa migração, o crime se aproveita. A gente fez uma pergunta aí durante o jornal, por que ainda existe esse tipo de crime no século XXI? O que faz com que essas pessoas aceitem? Você deu mais ou menos uma explicação, mas é uma questão cultural de quem vem de fora aceitar se submeter a esse tipo de trabalho? Nós temos vários elementos que acabam ainda criando uma ambiência para que o tráfico de pessoas continue a se reproduzir no século XXI. Tem fatores que são fatores culturais, sim, fatores que muitas vezes estão ligados a modelos de desenvolvimento. Quando nós temos modelos, por exemplo, com políticas migratórias muito restritivas, a tendência é que o crime se aproveite desse contexto também para se instalar. Mas outros fatores, que são fatores culturais, acabam gerando uma ambiência também para que o fenômeno continue a ocorrer. Nós vivemos ainda um país que tem grandes diferenças e desigualdades de gênero. Nós temos contextos de violações que não respeitam as identidades de gênero, as orientações sexuais. Então, no Brasil, nós vivemos um fenômeno que é muito dramático, que é de adolescentes, por exemplo, que começam a descobrir a sua orientação sexual, que desejam, por exemplo, transvestir o seu corpo e muitas vezes já vivem violações dentro de casa, já não são aceitos dentro de casa e acabam numa oportunidade, num sonho, tendo a sua chance se transformando num contexto de violação. Nós vivemos ainda cenários em que, por exemplo, no nosso país, trazer uma menina do interior e botar dentro de casa como se estivesse dando a ela uma oportunidade de trabalho e, na verdade, esse trabalho está travestido de um trabalho doméstico, como uma realidade aceita em diversas partes do nosso país. Meninas de 12, 13... Muitas vezes nós trazemos, é o famoso pegar para criar e, na verdade, você está colocando uma adolescente num contexto de violação. O Brasil tem leis suficientes para cuidar disso? E mais que isso, tem estrutura policial de investigação, de combate a esse crime? Esse é um dos grandes desafios no Brasil ainda na data de hoje, porque nós estamos há uma década já da ratificação da Convenção da ONU e até hoje não temos uma legislação que consiga interpretar a Convenção da ONU de uma forma adequada no nosso contexto nacional. Nós temos políticas públicas, sim, que foram estruturadas com grande participação da sociedade civil, dos organismos internacionais, de vários órgãos de governo. Temos uma grande frente que está estruturada no âmbito do 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que envolve hoje 17 ministérios, que abre diálogo com estados e municípios. Temos 2 estruturas, 2 equipamentos em parceria com estados e municípios. São 16 núcleos estaduais que olham para o contexto nacional, porque falar de tráfico de pessoas em São Paulo não é igual falar de tráfico de pessoas no Amazonas, no Amapá ou no Rio Grande do Sul. O contexto do tráfico do Brasil ele é diverso a depender de onde estamos. Então, essas estruturas respondem localmente também à política nacional. Você está falando de política nacional, de políticas públicas, porque esse não é apenas um caso de polícia, embora seja também. Não dá para se pensar... É um caso de quê? Não dá para se pensar em tráfico de pessoas única e exclusivamente desde a perspectiva criminal. Esse é um fenômeno que pressupõe o que internacionalmente se chamam dos 4 Ps, que é a prevenção, a persecução penal, todo o processo de proteção e atenção às vítimas e o estabelecimento de parcerias. Porque sem o diálogo e a parceria da sociedade, do setor privado, das organizações da sociedade civil, também não é possível avançar no combate a esse crime. E a gente falou muito que precisa denunciar. E onde é que a gente pode fazer esse tipo de denúncia? Esse tem sido o especial foco das campanhas brasileiras. Nós temos vários mecanismos para denúncia. O Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, o Ligue 180, que inclusive está em 3 países fora do Brasil e é um bom mecanismo de informação e denúncia, o site da Polícia Federal, que também pode ser um mecanismo, e nós sempre alertamos que se estiver fora do Brasil, numa situação de vulnerabilidade, que procure a rede consular brasileira lá fora. Onde é que a senhora diria que o problema é mais sério?
É difícil, como nós vimos na reportagem, esse ainda é um tema muito pouco percebido. Então, quando acho que na reportagem foi colocado que nós só estamos na ponta do iceberg, nós ainda precisamos trabalhar mais na visibilidade, na conscientização pública, para que esse fenômeno possa ser mais claro. No Brasil, 2 realidades nós já lidamos. A questão da exploração para o trabalho escravo e da exploração sexual. Mas novas modalidades estão sendo identificadas no Brasil e elas chamam a nossa atenção. Por exemplo, os meninos no futebol, né? Quantos casos nós já não temos identificado de tráfico explorando o sonho dos meninos no futebol? Temos casos já de remoção de órgãos, tráfico para fins de remoção de órgãos, exploração da mendicância foi um dos temas identificados no nosso último diagnóstico e também contextos de adoção ilegal. Muito obrigado. Nós conversamos com Fernanda dos Anjos. Ela é diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça. Obrigado, Albano. Obrigada. Muito obrigada.